Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre O Médico, de Rubem Alves. É um livro incrível, é um livro curto e é um livro que eu achei fundamental para ler nesse momento. Só para organizar vocês, eu ainda estou lendo O Senhor dos Anéis. Provavelmente deve sair um vídeo semana que vem sobre a parte 3. E eu tô me planejando para intercalar um vídeo de Senhor dos Anéis e um vídeo de algum outro livro. E o próximo livro, sem ser Senhor dos Anéis, que vai sair por aqui, provavelmente vai ser um ensaio sobre a cegueira. Eu já tô quase chegando na metade. Então, esse livrinho aqui, ele tem mais ou menos 11 capítulos e ele vai ser um apanhado de reflexões a respeito do médico nos dias atuais. E, na verdade, não é um livro só para o médico, ele é um livro para as pessoas também. Então, é um livro que eu indico para, sim, todo mundo. É um livro curto, um livro super reflexivo. E ele serve pra gente olhar pra dentro de nós mesmos e pensar o que a gente está fazendo na sociedade, né? Ah, então esse livro ele vai começar com é, uma descrição de uma obra que é um quadro que chama O Médico, do Sir Samuel Luke Fields, aqui. E é uma obra, pessoal, que ela é uma cena bem lúgubre, assim, de uma criança e de um médico, e aí ele vai descrevendo essa obra na memória que ele tem dela. E ele vai falando sobre como o paradigma do médico mudou ao longo do tempo. Então ele vai comentar que um médico chamado Albert Schweitzer, ele fez uma promessa, enfim, de ficar até os 30 anos vivendo uma vida boêmia e posteriormente ele se dedicou a salvar vidas, enfim, ajudar as pessoas na África. E ele ganhou o Nobel da Paz, né? E ele fala bem assim, claro, nunca ficou rico, nunca teve estresse, sua bela imagem o fazia feliz. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É, ele é bem ácido nas pontuações que ele faz e por isso ele induz a gente a refletir bastante. Ele também fala: nos tempos antigos, todas as pessoas eram espelhos para o médico. Todos o conheciam, todos olhavam para ele com admiração. Hoje, morto o médico do quadro, o médico é agora procurado não por ser amado e conhecido, mas por constar no catálogo do convênio. São palavras duras que nos fazem refletir sobre isso, né? Sobre essa comercialização de uma profissão que é tão sumária para nossa existência. E ele comenta que as pessoas elas querem se tornar médicas ultimamente pela essa imagem do quadro, mas isso se perde e é uma pena até para os médicos. Então é bem pesado. E aí ele fala: a vida deles pegou uma peça. Hoje a imagem que eles veem refletida no espelho é de uma unidade biopsicológica móvel, portadora de conhecimentos especializados e que vende serviços. Os médicos sofrem por uma saudade de uma imagem que não existe mais. E se a gente for pensar, essa unidade biopsicológica móvel portadora de serviços está a ponto de ser substituída com esses databases gigantescos e a internet. Então, o médico ele tem que não voltar às raízes no sentido de evoluir, mas buscar esse contato que foi perdido. É muito interessante. Esse livro foi me recomendado na faculdade por uma professora e eu acho que é fundamental, inclusive, para todo mundo que faz faculdade na área da saúde, gente. Um livro muito, muito interessante. E aí ele vai comentar que ele vai passar por alguns pontos. Então ele vai começar falando sobre a vida e sobre a função do médico de protegê-la. Depois ele vai falar sobre a doença e sobre o que é a doença e como a gente tem que aprender a conviver com a doença e como às vezes a doença ela vem para ficar ou ela vem para ir embora. Então ela pode ser uma coisa passageira ou uma coisa mais perene. E se ela vem para ficar, você tem que aprender a conviver com ela. Então é uma meditação bem bacana.
né? E aí ele vai, ele é um pensador, enfim, ele é poeta, talvez não é poeta, ele é pedagogo, poeta e filósofo, e ele vai trazendo paralelos, então, da literatura, ele traz muito Vinícius de Moraes, ele traz o Alberto Caeiro, né? Então ele traz Fernando Pessoa e a gente vai se sendo levado por essa literatura do Rubem Alves. E ele também tem uma característica de escrita que ele traz períodos curtos que são duros e são incisivos e não abrem margem para dupla interpretação. Isso é muito bacana porque essa rigidez do texto faz a gente entender exatamente o que ele disse. Então, é um livro que ajuda muito para a gente entender realmente essa mensagem. Posteriormente, então, a gente vai se encaminhando. Ele começa falando da vida, da doença, e ele vai falar um pouco sobre a morte e sobre o que é a experiência do morrer e sobre como a morte faz parte da vida. E, inclusive, a vida é compreendida entre o período do nascimento e a morte. Se você não tem morte, você não tem vida. A vida ela só tem uma beleza se você está vivendo, se você morrer algum dia. Inclusive, em Senhor dos Anéis, o próprio. Não li o Silmarillion ainda, mas os homens têm a dádiva de poder morrer. E isso é uma coisa que os elfos não têm. E é interessante isso, porque se você tem a morte em vista, sua vida ela é aproveitada de outra forma, né? Se você sente que você é imortal, você não aproveita a vida como você poderia ter aproveitado. E aí ele traz aqueles exemplos populares de tenho 85 anos, se eu pudesse dar o conselho para alguém seria viver com menos medo, aproveitar mais a vida, os momentos. Muito bacana. Seguindo, ele vai trazer reflexões a respeito. Esse daqui é o melhor capítulo do livro. É o capítulo de saúde mental. E ele vai falar um pouco sobre o que é saúde mental para ele e sobre as pessoas que inspiram ele, né, os grandes artistas. E ele vai citar aí uma meia dúzia e todos eles tiveram um fim trágico e, sim, com pitadas de psicopatia, né? Para usar o meme do Supremo, mas com um pouco de loucura. E aí ele vai falar que as pessoas que ele, né, que essas pessoas que ele cita, então Van Gogh, Fernando Pessoa, Nietzsche, uh, Wittgenstein, a Cecília Meirelles, o próprio Miakovsky, todos eles não foram esquecidos, né? E por uma certa loucura. Então, a genialidade talvez tá um pouco atrelada à loucura. O Rubem Alves aqui vai fazer uma comparação entre a vida e um computador. E ele vai comentar sobre o hardware e o software. E ele vai falar que se a gente quiser uma receita que vai garantir pra gente uma saúde mental até o fim das nossas vidas, né, uma saúde mental tranquila até o fim das nossas vidas, a gente tem que optar por um software modesto, então a gente tem que ser mediano. A gente tem que evitar coisas belas e comoventes, porque a beleza, ela excita a gente, ela tira a gente da zona do conforto. Então isso não é legal para nossa saúde mental. Então a gente tem que evitar o belo. A gente tem que cuidar com a música, então não ouvir músicos que, sei lá, a gente deveria se inspirar. E ele disse que o rock ele pode ser usado à vontade. Aqui tem uma leve depreciação também, né? Quanto às leituras, ele fala que a gente tem que evitar as que faz a gente pensar. Então ele fala pra gente ler o Laís Ribeiro sem parar. Se a gente quiser ter uma saúde mental, ok. Mas ele fala pra gente evitar Saramago. Saramago não é uma leitura legal pra gente ler. Que não... Ele pode alterar nossa saúde mental. De facto. E ele fala pra gente assistir o jornal. Se você quer ter uma saúde mental boa, você tem que assistir o jornal todo dia. Porque o que é o jornal se não contar as mesmas histórias todos os dias com nomes diferentes? Na verdade.
Então ele fala que se a gente seguir essa receita, a gente vai ter uma saúde mental tranquila. Esse capítulo, gente, sério, é o capítulo 8. Se você não quiser ler o livro todo, leia esse capítulo. São pouquinhas páginas, coisa de 7, e é genial. E aí, por fim, ele vai entrando no Carpe Diem, falando sobre a morte. E aqui ele vai falar sobre como que a morte, né, é um rito de passagem e que é importante a gente morrer para viver melhor. E também sobre as próprias inspirações da morte, né? Sobre as próprias concepções de morte ao longo do tempo. E ele vai comentar sobre um tipo de médico novo. E ele vai comentar que para a gente aproveitar melhor a vida, a gente tem que ler poesia. E ele vai dizer que o médico, ele deveria existir uma nova profissão que é para acolher as pessoas que estão à beira da morte. Porque o médico, depois que ele desengana o paciente, ele sai. E a figura do médico deveria cuidar da vida acima de tudo. E como a morte é um passo importante da vida, né, que marca a vida, o médico deveria acompanhar o paciente até o final. E ele fala que isso é exatamente o contrário dos intensivistas, né, que fazem de tudo para manter a pessoa viva. Não sei se ele conhecia, mas a medicina paliativa, ela também está nesse sentido de tentar deixar a pessoa da melhor forma possível, mas aqui ele fala não em tentar facilitar a vida da pessoa, mas assim, acompanhar ela, né? E aí uma coisa muito interessante. E aí uma coisa muito interessante vai ser essa figura desse médico que acompanha a pessoa até a morte. A medicina, ela existe para cuidar da vida. E se a morte é um pré-requisito para viver, né? Se a vida está compreendida entre o nascimento e a morte, e a gente tem o obstetra que está ali nos trazendo a vida, a gente tem que ter alguém que acompanha a gente até a morte. E isso é uma coisa que não acontece na medicina, né? Assim, em raras vezes, porque o médico desengana e ele sai e ele deixa o paciente sozinho. E, na verdade, o que ele propõe é que a gente tenha esse cuidado de acompanhar a pessoa nos piores momentos dela também. E ele fala também que quando a pessoa está morrendo, a gente não deveria dizer que você vai sair dessa. A gente deveria começar a conversar e falar: tudo bem, eu vou cuidar do seu cachorro, eu vou molhar suas plantinhas, você não vai ser esquecido por aqui. Isso é um ponto interessante da gente tratar a morte como sabendo que todos irão passar por isso. A gente não tem que negar ela, mas a gente tem que fazer com que essas pessoas saibam que elas deixaram impressões no mundo. Particularmente eu gostei muito do livro e eu estou muito tentado a começar a ler algum livrinho do Fernando Pessoa, principalmente do Alberto Caeiro, que é o que ele mais citou aqui. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo e ele não ficou tão confuso assim, sugiro que vocês leiam o livro. Se ninguém tá comprando o meu link da Amazon, então assim, se ainda tiver link, você pode usar o link aqui embaixo. Se não, jogue você no Google e pesquise. Não é um livro fácil de achar, mas é muito possível que você ache em biblioteca. Eu acho que toda faculdade que tem medicina, alguma coisa, alguns cursos da saúde, provavelmente deve ter esse livro. E assim, eles têm de monte, tá? Sugiro a leitura para vocês. Eu volto semana que vem trazendo provavelmente um vídeo de O Senhor dos Anéis. Até mais. Tchau, tchau.